Você quer aprender japonês, mas não sabe por onde começar? Você está no vídeo certo. Fica comigo depois da vinheta que eu te explico tudinho. Vamos vinhetar. Voltei aqui, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Kawakami, eu sou professor de japonês na internet. Eu dou aulas online, VIPs, individuais. Dou aulas individuais. Ok? Sou chato. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Muito bem, vamos para o assunto, tá? Eu tive a ideia desse vídeo aqui porque eu estava lendo um livro chamado Ultra Aprendizado. Ultra Aprendizado. E aí, esse livro é um livro muito bom, inclusive. Ele conta a história de uns malucos. Tem que ser maluco, né? Maluco mesmo. Maluco autodidata, que eles aprendem coisas muito difíceis sozinhos. Coisas difíceis, tipo assim, um idioma. Sozinho, por eles mesmos, né? E ali tem 9 princípios delineados e esses autodidatas eles aplicam no seu estudo para aprender as coisas sozinhos. E o primeiro passo deles é que antes de eles se empenharem ou começarem a estudar alguma coisa a fundo, alguma coisa difícil, né? Eles pegam e fazem um mapa, fazer o mapa primeiro. O que envolve o estudo disso, como é que eu posso fazer. Então, baseado nisso, de fazer um mapa primeiro, esse vídeo aqui eu fiz um mapa do japonês e do que você pode esperar do estudo de japonês, tá? Tudo isso que eu fiz, com esse mapa que eu fiz, foi da minha experiência. Minha experiência dando aulas para os alunos e algumas características, algumas noções gerais do idioma japonês, tá certo? Então vamos embora lá, eu vou mudar minha tela aqui para este slide, noções gerais do idioma japonês, né? Eu dividi em 5 pontos, ou 5 noções gerais que a gente precisa saber. Se a gente saber primeiro o que nos espera no estudo do japonês, a gente vai entrar mais preparado, com maior gás. Essa é a intenção, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto, que é uma característica da língua japonesa, envolvimento com a cultura. Sim, e ele é muito maior do que o envolvimento com a cultura do que nós temos aqui no português. Por que eu digo isso? Porque existem graus de formalidade e isto afeta a escolha do vocabulário, a estrutura das frases. Parece praticamente duas línguas diferentes. Parece duas línguas diferentes. Na verdade, essa linguagem honorífica chama-se de Keigo. Keigo é uma linguagem honorífica, tem as suas próprias regras, suas próprias características. E esse Keigo, no japonês, é usado muito em relação de negócios, relação cliente-atendente, né? Então, se você vai, por exemplo, no McDonald's lá no Japão, a pessoa que vai te atender usa o Keigo, uma linguagem honorífica, um japonês bem polido, para a gente simplificar. Agora, quando você está conversando com os amigos estão conversando em japonês, eles usam um japonês um pouco menos polido, um pouco mais informal, por assim dizer, tá certo? Então, em situações como essa aqui que está embaixo, né? Um professor e um aluno. O aluno ele usa o Keigo com o professor. Por quê? Porque o professor é mais velho, ele tem autoridade. Ou numa situação como essa, dois executivos, né? Eles estão tratando de negócios, eles usam um japonês bem polido. Esse japonês bem polido tem o nome Keigo, tá certo? Então, essa é a primeira característica. Por que nós destacamos essa característica aqui? Porque geralmente, quando eu ensino meus alunos, a gente ensina mais ou menos assim, olha, se você está na situação tal, você usa essa e essa palavra. Mas se você está numa situação mais informal, você pode falar assim. Para quem vai para o Japão, para quem está no Japão, ele precisa saber diferenciar isso, né? Precisa saber diferenciar isso. Por quê? Porque mesmo que você não use o Keigo para falar que é uma linguagem um pouco mais difícil, você vai escutar muito Keigo se você for para o Japão. Se você for numa loja, qualquer, os atendentes, os funcionários são treinados para falar Keigo com você.
Pelo menos entender você vai ter que entender. É por isso que esse ponto é destacado como o primeiro, tá? Ok? Um envolvimento muito grande com a cultura. Segundo ponto, pronúncia. Como que é a pronúncia japonesa? Dá uma olhada nesse número aqui, ó. 96 fonemas. Acha muito? Acha muito? Eu tive. Eu contei. Eu contei. Exatamente, são 96 fonemas. Só que não são tantos, tá? Não são tantos. No português a gente usa mais fonemas do que no japonês, tá? Por exemplo, em japonês, conforme está aí do lado, lá, le, li, lo, lu. O L eles não falam, né? O tu, eles não conseguem falar tu, eles falam tsu, tu. Também não tem essas consoantes soltas como carne, né? Carne. Eles não conseguem falar só consoante sozinha, né? Com exceção do N, né? Como em ramen, esse nasal, né? Esse N nasal. Eles não conseguem falar carne, eles não conseguem falar marca, eles não conseguem falar lasca, né? Esse, né? Eles não conseguem falar isso. Então, por um lado é bom, porque eles têm menos fonemas e eles seguem uma regra. A pronúncia deles segue uma regra bem metódica mesmo, né? Bem padronizada. Então, não é que nem o inglês, que dependendo da palavra, o encontro de certas palavras tem uma pronúncia, em outra palavra tem outra. Não, no japonês a pronúncia é mais padronizada e tem menos fonemas do que no português. São 96, parece muito, mas não são muito não. No português tem mais, tá? Ok? Agora, uma coisa que é preciso tomar cuidado é que a pronúncia das vogais são bem importantes no japonês, tá? Se a gente não pronuncia a vogal corretamente, a gente dá a entender uma palavra totalmente diferente. Isso não acontece no português, tá? Não acontece no português mesmo. Por exemplo, no português, se a gente vai lá para o Paraná, lá para o Rio Grande do Sul, as pessoas tomam leite, leite quente, né? Eles pronunciam bem o E. São Paulo para cima é leite quente mesmo, eles pronunciam o E como se fosse o I. Mudou o fonema, a maneira de pronunciar a vogal. Mas nós entendemos, porque não é tão importante. Faz isso no japonês, vai dar errado. Tá certo? Coloquei dois exemplos aí, ó. Primeiro, kaigo. É o nome dado ao trabalho de cuidar de idosos. E kaigo, kaigo. Tá vendo? Kaigo, kaigo. Kaigo é uma reunião de negócio. Nós temos embaixo, kuro, preto. Kuro significa se esforçar demasiadamente. Então esse zou que tem o tio, a gente prolonga, né? Kuro, kaigo. Né? E para prolongar a vogal, pelo simples fato da ideia ou da não. É um significado diferente, é uma palavra diferente. Então, embora existam menos fonemas no japonês, nós precisamos pronunciar bem as vogais no japonês. Correto? Os consoantes não são tão importantes assim, não. E aqui nós temos uma pessoa, olha só, tadinho dele, né? Kuro shiteimasu. Ele está se esforçando demais, né? Kuro shiteimasu. Ok? Próximo ponto do nosso mapa mental do japonês. A escrita. Essa daqui realmente é um capítulo à parte, né? Olha só, dá uma olhada nessa frase aqui. É uma frase simples, hein? Uma frase simples em japonês. Está escrito Watashi no apato wa kirei desu. Traduzindo, o meu apartamento é limpo, o meu apartamento é bonito. Correto? Mas nós vemos aí três tipos de escritas: hiragana, katakana e kanji. Tá? Para simplificar, os mais difíceis aí são os kanjis e os mais quadradinhos são o katakana. Ok? Para que serve eles? Ó, hiragana é um sistema de escrita fonética composta de 46 caracteres, né? Tá vendo aquela segunda letra, né? Parece uma bolinha. No. Então, as duas últimas, des, são todas hiragana, elas são mais redondinhas. Elas são escritas ou usadas para escrever palavras de origem japonesa, como partículas, conjunções, as conjugações verbais, tá? Então, assim como no português o verbo tem um radical e tem as conjugações, o radical é
o kanji e as conjugações são os hiraganas, tá certo? É um sistema de escrita que cada letra tem o seu som. Não muda, não muda. Não é que nem, por exemplo, aqui no português que o Z pode ter. Não, o X tem som de Z ou de S, dependendo da palavra. Não. Lá, por exemplo, aquela segunda letrinha ali sempre vai ser no, em qualquer lugar. Qualquer lugar vai ser no. Tá certo? Katakana é o equivalente ao hiragana, tem 46 caracteres também, mas é usado para palavras estrangeiras e onomatopeias, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre onomatopeias. Mas são usados para essas duas coisas principalmente, tá certo? E kanji, que são os caracteres chineses, eles foram adotados pelos japoneses e são usados para palavras de origem chinesa ou radicais de palavras japonesas como os verbos, os adjetivos e assim por diante. O fato é que para nós sabermos ler o japonês, nós precisamos saber os 46 caracteres do hiragana, os 46 caracteres do katakana e suas combinações que produzem fonemas diferentes. Vocês viram que eram 96 fonemas, né? Mas apenas 46 caracteres. Cada caractere é um som. Só que a junção de dois sons pode formar um terceiro som, um terceiro fonema. Né? Então, por exemplo, a junção da letra Ki, a letra Yo, Kyo, junto, é um fonema diferente do que Ki, Yo. É Kyo, junto. Certo? Então, por isso, são 96 fonemas e 46 caracteres. E nós precisamos saber também o básico do kanji, que é o kanji normal, usual, que eles consideram lá no Japão, é em torno de 1.800 kanjis. Tá? Com 1.800 kanjis, você sabendo ler, você lê 95%. Você lê jornal. Você lê jornal lá no Japão, sabendo esses 1.800 kanjis. Tá? Tem mais? Tem. Tem uns 3, 4 mil. Né? Na China tem de 6 a 8 mil. Ok? Mas sabendo 1.800, só 1.800, míseros 1.800. Tem gente que vai desistir aqui, né? Tem gente que vai desistir agora, peraí. Tem gente que não vai passar daqui. Pois é, né? Se você desistir aqui, só me deixa falar o seguinte. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agora, se você é resiliente, vai continuar e vai continuar, vamos embora que ainda tem mais pra gente ver aqui. Ok? Ok, aqui nós estamos no errado navegador aqui. Então nós vimos a escrita aqui. E agora nós vamos vir aqui para o quarto ponto. O quarto ponto é a estrutura gramatical. A estrutura gramatical do japonês é diferente do português. É o que eu chamo de SRV, tá? SRV. Isso aqui é uma sigla que eu inventei que significa sujeito, restante e verbo. Ou seja, o verbo vem no final da frase. No português a gente aplica o SVO, né? Sujeito, verbo e objeto, que é o restante, né? Objeto, aí tem objeto direto, indireto, depende da frase. Mas como no japonês não tem um conceito tão explícito, tão bem explicado de objeto direto e indireto, não tem esse conceito tão trabalhado, tão detalhado como no português, eu chamei de restante, tá? Chamei de restante. Então, sujeito pode ser oculto ou não, geralmente vem no começo da frase. Nós temos o restante, que envolve todo o predicado de uma frase. Então, tudo, tirando o sujeito e tirando o verbo, o resto tudo é predicado, é o restante. Ok? E aí, isso vem em segundo lugar. E por último vem o verbo principal da frase. Tá? O verbo principal da frase é o último elemento de uma frase. Por isso, S e V. Tem aqui embaixo um exemplo, olha só. Em português a gente fala, eu cozinho macarrão em casa. Tá? Então, eu, sujeito, cozinhar é o verbo, e o predicado macarrão é em casa. Né? Macarrão é objeto direto, em casa é objeto indireto. Macarrão em casa é o predicado. Olha, estou dando aula de português aqui. Pode? Não, não pode.
Em japonês, a gente fala nessa ordem. Eu, macarrão em casa, cozinho. Embaixo está escrito como que é em japonês. Watashi wa eu, ie ni em casa, pasta o, ou seja, macarrão, ryori suru, cozinho. Tá? Então, nessa ordem. Isso buga um pouquinho a cabeça de quem está começando a estudar o japonês, né? Porque a gente está acostumado em falar o sujeito logo o verbo, não. Tem que ter paciência, tem que ter culote para esperar e colocar o verbo lá no final da frase, tá? Ok? Então essa estrutura gramatical também é um ponto bom e interessante e nos ajuda muito a ter uma noção geral que nós vamos aprender no japonês, tá certo? Um quinto e último ponto, que ele é o maior de todos, é a classificação gramatical, ou classificação das palavras, né? Em português nós temos 10 classes de palavras, em japonês é um pouquinho menos, né? A primeira delas é substantivo, que tem a mesma função do que no português, dá nome aos objetos, às pessoas, animais, lugares, conceitos, tá? Só que no japonês os substantivos geralmente não têm gênero, plural e singular, alguns, não todos, mas a maioria deles não tem, correto? E outra coisa, os pronomes, eles são contados como substantivos no japonês, né? No português nós temos substantivos e pronomes, são duas classes diferentes de palavras. Lá não. Pronomes são juntos com substantivo. Exemplos aqui, ó. Inu, cachorro, watashi, eu, um pronome, né? Kuruma, carro. Aqui nós temos esses três elementos listados aqui numa foto bem marota, né? Certo? Bom. Ok. Segunda classe de palavras que nós queremos destacar aqui, verbos e verbos auxiliares, são aqueles cidadãos ou cidadãos, deixa eu me tirar daqui, ó, né? E vem no final da frase, tá? Em japonês se fala doshi, é a mesma função, o mesmo conceito que tem no português. E para facilitar a compreensão, os professores de língua japonesa e eu também divido em três grupos básicos de acordo com a conjugação. Uma coisa parecida acontece no português, né? Os verbos terminados em ar têm uma conjugação, o er terminado em er tem outra, em ir tem outra, e os verbos irregulares, né? Então são quatro grupos, né? No japonês são só três, né? Dois grupos e os verbos irregulares. Exemplos para nós aqui, ó. Taberu, comer, nomo, beber e neru, dormir. Né? E aqui nós temos uma foto bem marota também das pessoas realizando essas três ações, né? Um dormindo, um comendo, outro bebendo. Inclusive é uma Coca-Cola ali, né? Pelo menos é o que parece, né? Ok. Agora eu faço uma pergunta, né? Por que para dormir tem que ser a letra Z? Não é abelha, né? Não é abelha? Enfim. Terceira classe de palavras, fica comigo, adjetivos. Isso aqui é bem interessante, sabe por quê? Os adjetivos em japonês, ok, hoje, eles têm a mesma função que os adjetivos em português. Eles atribuem características como cor, tamanho, forma, textura, sabor, atributos às coisas, né? Então, isso é fácil, aquilo é difícil, ele é grande. Tudo isso é adjetivo. O fato é que existem duas formas diferentes de adjetivo. Tá? Os adjetivos na forma i são terminados com hiragana i. Esse hiragana, esse símbolo que está ali em cima é o hiragana i. E nós temos aqui alguns exemplos, né? Takai pode significar alto ou caro. Osoi, que pode significar lento ou devagar. E Tanoshi, que significa divertido. Todos eles terminam com aquele símbolo ali do lado, né? Agora eu preciso sair daqui para você ver os outros, né? Temos os adjetivos na forma na, que são os outros adjetivos que não terminam com o hiragana i. E aqui nós temos palavras que são um pouquinho mais difíceis de escrever, né? Olha só. Isso daqui que está aqui embaixo que são kanjis, tá? Shinsetsu, bondoso, kantan, fácil, fukuzatsu, complicado, tá certo?
um conceito que não existe no português, tá? No português a gente conjuga os verbos, no japonês a gente conjuga os verbos e os adjetivos, tá? Então a gente conjuga os adjetivos para dizer que eles eram caros, ou eles foram caros, eles não são caros. Tudo isso a gente faz por meio da conjugação do próprio adjetivo, tá? E aqui nós temos uma foto marota de uma coisa alta, a torre, de uma coisa divertida, as crianças brincando, e de uma coisa lenta, a nossa amiguinha tartaruga, tá certo? Bom, continuando. No japonês nós também temos essa classe de palavras, advérbios. É praticamente a mesma coisa aqui no português, tá? Elas modificam os verbos, os outros advérbios, né? Então, muito, pouco, deixa eu sair daqui, né? Pra você ver a explicação. Muito, pouco, demasiadamente, normalmente, tudo isso são advérbios. Tem a mesma função do que tem no português, tá? Aqui, neste caso, eles são compatíveis, tá? São compatíveis, são correspondentes, não é compatíveis, são correspondentes. Temos três exemplos ali. O primeiro, até eu me travo a língua, né? Por que eu falo até eu, né? Take te que é regularmente, totema é muito e ficaco é profundamente, tá? E aqui nós temos, olha só, a mãe está profundamente emocionada com as notas do filho, né? Ok, exatamente. Fica comigo, falta só mais um pouco, tá? Quinta classe de palavras seriam as conectivos, conjunções e interjeições. São aquelas palavrinhas que a gente coloca no meio das frases, né? Que usam para se ligar as frases, ligar as palavras, né? Conectar com outras palavras, pegar uma ideia e conectar com a outra, tá? Tudo isso é conectivo, conjunções, interjeições. Interjeições é um pouquinho diferente. Interjeição é aquela lá, oh my God! É tipo um som que você coloca e indica que você está assustado. Né? Entendeu? Isso é uma interjeição. O japonês tem praticamente a mesma função do que no português. No entanto, não existem palavras correspondentes nessa classe de palavras, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, node, kara, soste, mata. A gente aprende a função deles, né? A função deles. Por exemplo, node e o kara pode significar por isso, por causa disso, portanto, como, depende, entendeu? A gente pode traduzir de todas as maneiras. Então a gente aprende a função e traduz da maneira mais natural possível para o português, tá? Isso acontece com todos os conectivos, conjunções e interjeições, tá? Ok? Isso aí é o que eu acabei de explicar agora. É que nós temos ele se explicando, né? É da cara, que é um conectivo, né? Então, por causa disso, portanto. Enfim, ele vai continuar dando explicação. Aqui é um filho dando explicação para o pai por que talvez ele tenha chegado tarde em casa, né? Ok? Fica comigo que agora vem as duas classes de palavras que são diferentes no japonês, tá? As onomatopeias. Onomatopeias em português é o som das coisas, em japonês também, só que eles usam onomatopeia para tudo. Existe no Japão até dicionários de onomatopeias, tá? Olha, ficou ruim, mas eu não vou editar não, tá? As onomatopeias no Japão são muito usadas na comunicação, torna a comunicação divertida. E se nós queremos nos comunicar bem em japonês, nós precisamos aprender as onomatopeias. Não tem jeito, tá? Temos alguns exemplos aqui. Ó. Sará, sará, perá, perá, hakiri, são todas onomatopeias. Sará, sará é uma coisa lisinha. Perá, perá é uma coisa assim que você fala pelos cotovelos. Hakiri é uma coisa bem clara, bem nítida. Tudo isso são onomatopeias. Embora elas sejam onomatopeias, gramaticalmente, dependendo da frase, essas onomatopeias
podem assumir a função de verbos, advérbios ou adjetivos. São onomatopeias, como classe de palavras, mas como classe, como função, elas assumem essas funções que nós vimos aqui do lado, tá? E nós temos duas garotas, duas meninas, perá, perá, ou seja, falam pelos cotovelos. Perá, perá, falar pelos cotovelos. Ok? E por último, que além do kanji, talvez seja a coisa mais difícil para quem vai aprender japonês ou para quem está aprendendo japonês, porque não existe, são as partículas. Partículas são palavras pequenas, pequenas que não existem no português. Tá? Mas nós precisamos saber qual é a função delas. E dizendo de forma bem simples possível, mais simples possível, as partículas são palavrinhas pequenas que indicam a função gramatical da palavra que vem antes. Watashi ga taberu, como está escrito lá, né? Então esse ga é a partícula que indica que o watashi, que é eu, é o sujeito da frase. Eu que como, né? Watashi ga taberu, eu como. Com o yomu, ali, o, ele se pronuncia o, né? É W-O que se escreve, mas é o, né? Indica que Ron, que é livro, é o objeto da ação. Yomu é ler. Ler o quê? O livro. Tá? Então, explicado de maneira simples, é isso. Só que as partículas costumam ter mais de uma função. Principalmente a partícula ni. Ok? Tem várias funções. E aqui nós temos uma pessoa comendo e uma pessoa lendo para fazer alusão ao que nós acabamos de ver. E aqui nós acabamos o nosso slide. Olha só o que está escrito aqui, ó. Otsukaresama deshita. Mata jikai no jugyo ni. Traduzindo. Obrigado por ter assistido. Até a próxima aula. Espera só um pouquinho, fica comigo aqui. Eu vou voltar aqui. Então essa é um mapa geral do que você pode esperar no seu estudo de japonês. Então, fique ciente. Se você quer aprender japonês, esses elementos que eu separei no slide são elementos que fazem parte do idioma japonês. É muito bom você saber antes de começar a estudar o japonês. Tá certo? Espero que você tenha tido um bom, como que eu posso dizer assim, bom mapa, uma boa noção do que te espera. E nas próximas aulas dessa série, a gente vai entrar um pouquinho. Vai dar o básico de cada um dos pontos, não. Vai dar o básico do japonês para você começar a aprender japonês, tá certo? Na verdade, aprender japonês do zero é uma ideia que eu tive de fazer 5 vídeos, esse é o primeiro, para te dar a base, mais base do básico do japonês, tá certo? Então, fica com a gente, se torna membro não, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações que quando sair a segunda aula você já assiste, que vai ser uma continuação dessa daqui, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você ficou comigo por 29 minutos, parabéns, você realmente gosta do japonês, você merece meus elogios. E se você ficou até aqui, eu não falei nada durante o vídeo não, né? Não falei nada durante o vídeo não. Você pode ter acesso ao material que esse slide aqui, tá? Slide. Só que você aí precisa, eu vou até marcar aqui. Você precisa entrar em contato comigo no Instagram e falar a seguinte frase comigo lá no direct do Instagram, tá? Destrave zero, tá? Destrave zero. Se você entrar em contato e falar destrave zero comigo, ou então falar destrave zero para mim saber que você viu o vídeo até o final, tá certo? Essa é a palavra-chave. Mas se você entrar em contato lá comigo e falar que quer o material, o slide dessa aula aqui, eu passo para você pelo direct do Instagram, tá? O meu Instagram é @destrave seu japonês.
Tamo junto, fica comigo. Deu 30 minutos certinhos, vamos vinhetar.